Olá e bem-vindos ao vídeo de hoje, no qual vamos falar sobre a possível invasão de Taiwan pela China e suas consequências. Recebemos pela segunda vez Benjamin Blinda para falar sobre esse tema. Olá, Olá, Xavier Titelman, e obrigado por ter vindo pela quinta vez. a gente fez esse primeiro vídeo há mais ou menos 2 anos, porque as coisas evoluíram de uma maneira bastante drástica nos últimos anos. Quase sinto que este seria o melhor momento para a China agir, já que os americanos estão ocupados no Golfo e redirecionando seus recursos para lá. A China segue se preparando e ganhando força. É isso mesmo. Então, há cerca de 20 anos, e isso não é segredo, a China está modernizando e ampliando sua marinha. E, portanto, isso passa pela substituição das unidades antigas por versões mais modernas, para as fragatas, corvetas, contratorpedeiros, cruzadores e, claro, os elementos mais icônicos, os porta-helicópteros de assalto e os porta-aviões. Quanto às aeronaves, sabemos que eles eram mais fracos, principalmente comparados aos Estados Unidos e seus aliados na região. Nesse caso, em termos de tecnologia e quantidade, isso fica sério? Então, há muita comunicação. Temos caças furtivos ou semifurtivos, temos drones de apoio ao caça ou algo parecido. Então, isso é interessante, aliás, porque temos esses aspectos totalmente modernos. E, ao mesmo tempo, eles estão transformando em drones vários milhares de antigos aviões a jato das décadas de 50 e 60 que poderiam ser usados para ondas de ataques massivos. Baixo custo contra Taiwan. Ok, o crescimento do poder chinês. Quando falávamos sobre isso há 4 ou 5 anos, dizíamos que eles eram incapazes de vencer uma guerra convencional antes de, sei lá, 2035. Você acha que o horizonte ficou mais curto? Havia simulações precisas de guerra? Ou talvez o horizonte ainda esteja distante pelo volume que produzem? Então, de fato, temos essa famosa data de 2027 que foi anunciada pelo almirante à frente do comando do Indo-Pacífico. Pessoalmente, eu não acredito em 2027, eu aposto mais em um horizonte de 2032 a 2035. E isso pode ser explicado por várias razões, mas a principal é que hoje eles não têm o volume de navios, de qualquer forma, para as operações anfíbias, das quais eles precisariam para garantir o sucesso de uma invasão de Taiwan. Então, eles têm dezenas de barcaças, têm navios de transporte, de desembarque, etc. Tudo isso é importante e um começo, mas, na minha visão, ainda não há número suficiente. Depois, se olharmos para os cenários do Pentágono ou do think tank CSIS, eles estão mais nessa linha, ou uma invasão em larga escala de Taiwan, que é mais a linha do Pentágono. E para o CSIS, estamos falando de cenários de embargo, bloqueio ou até mesmo campos de minas flutuantes ao redor de Taiwan. Então, eu não critico esses três cenários em si, só acho que eles não estão na escala certa. Ou seja, eles focam na ilha principal de Taiwan. E, pessoalmente, escrevi um artigo com o KINS, o Instituto Coreano de Estratégia Marítima, onde digo que, na verdade, isso seria perfeito para as ilhas taiwanesas mais próximas do continente, as Kinmen, as Wuchiu e as Matsu. E aí, fazemos um bloqueio hermético e não disparamos um tiro sequer. Apenas esperamos que eles caiam, sem água, comida ou energia, e podemos tomá-las sem resistência. Aliás, esse é um cenário que podemos reproduzir com as duas ilhas que Taiwan tem no Mar do Sul da China, Pratas e Ituaba, e talvez, quem sabe mais tarde, com as ilhas Penghu. No fim, talvez nem precise enviar algo para Taiwan. Na verdade, recuperar esses pequenos pedaços de ilhas que nem conhecemos, quando estamos na França, você está baseado lá? Mas isso quer dizer que aos poucos fica provado que ninguém está em condições de vir apoiar Taiwan. Porque, na verdade, existem duas guerras. Existe a guerra ser capaz de dominar o mar contra Taiwan e seus aliados, os Estados Unidos, o Japão, não sabemos direito. Será que a Coreia do Sul vai apoiar? Existem muitas perguntas a serem feitas. E, em um segundo momento, existe a capacidade de desembarque. Então, agora você vai embora, partindo do princípio de que retomar pequenas ilhas mostraria que, no fim, os aliados de Taiwan não estão prontos para apoiá-la. Exatamente. Ou seja, para fazer um ataque à força bruta contra a ilha principal de Taiwan, isso parece bastante complicado, se não controlarmos os elementos mais próximos da China. Na verdade, servem de base para sensores avançados, como radares, estações de observação e possivelmente até guerra eletrônica. E na verdade, tomar essas ilhas e, além disso, sair impune é privar Taiwan desses sensores, avançar e melhorar suas próprias posições, garantindo um efeito surpresa aprimorado.
Psicologicamente falando, isso significa humilhar 2 ou 3 vezes seguidas as autoridades políticas e militares de Taiwan antes mesmo de considerar um ataque. E então, isso poderia talvez, nunca se sabe, levar a um colapso psicológico, moral e político das autoridades. Da última vez a gente mencionou vários elementos, os meios da guerra híbrida, que iam desde colocar cianeto nos recifes de corais para impedir os pescadores de trabalhar, até criar essas barcaças. Hoje em dia, os métodos deles se ampliaram ou se tornaram mais massivos. Eles se ampliaram e se massificaram, então, nos 2 sentidos? Então, a gente ouve falar muito dessa expressão das 3 guerras: guerra política, guerra jurídica, guerra da comunicação. Na verdade, isso é apenas uma parte do que chamo de guerra assimétrica, termo que engloba negação de acesso, guerra híbrida e técnicas da zona cinzenta. Então, hoje, eu tenho uma lista. Eu faço o acompanhamento de tudo isso. Eu listei 300 técnicas diferentes usadas pela China para ampliar essas vantagens. E, tipicamente, a gente mencionava os aspectos letais. Existe toda uma dimensão, na verdade, 80% do espectro é não letal, e que vai incluir, por exemplo, neste momento, o desdobramento progressivo, além dos meios letais, de boias, algumas com até 15 metros de diâmetro, equipadas com sensores na superfície e abaixo dela. Também temos drones de vários tipos diferentes, temos plataformas flutuantes. Ali, por exemplo, pudemos observar ao redor de Hainan radares flutuantes, barcaças de desembarque gigantes. Além disso, há as autoridades que comunicam sobre a mobilização de meios civis. Eles dizem que podem mobilizar até 6.000 cargueiros de fundo chato, que podem ser adaptados como plataformas de artilharia, com tanques, lançadores múltiplos de foguetes, etc. E até temos plataformas offshore. É preciso imaginar o tamanho descomissionadas, usadas como um marcador de soberania ao longo da fronteira com o Japão, para gradualmente avançar e contestar as fronteiras dos seus vizinhos. Então, concretamente, ainda não é uma agressividade aberta, no sentido de que eles não estão tentando invadir abertamente. Mas o fato de avançar as fronteiras navais já é uma realidade operacional hoje. Eles também contestam o acesso dos países da região às suas próprias águas territoriais, como as Filipinas, a Indonésia, etc. Os chineses tentam empurrá-los para fora de suas próprias águas? As coisas foram acontecendo aos poucos. A China inicialmente contestou todas as fronteiras com vizinhos, por terra e mar. E até mesmo a Rússia, até mesmo a Coreia do Norte tiveram que ceder, seja por negociações desiguais, pelo uso da força ou pela ameaça do uso da força. E da mesma forma, vemos vilarejos chineses surgindo no Butão, no Nepal, na fronteira com a Ásia Central. Um pouco por toda parte, assim, e isso também acontece no mar, com aquelas famosas boias e drones, etc. Isso serve para explorar o direito marítimo internacional, pois, segundo a UNCLOS, é permitido fazer pesquisas científicas pacíficas nas águas territoriais dos vizinhos. Então, talvez não nas águas territoriais, mas na zona econômica exclusiva, ou no mar, ou em alto mar. Então, depois, existem boas práticas a serem respeitadas. Anuncia-se onde serão feitas as pesquisas, de quando a quando, qual é a natureza das pesquisas, quais são os meios que serão utilizados. Isso faz parte das boas práticas. Só que a China, por sua vez, não declara nada, não pede nada, instala seus barcos ou seus drones ou suas boias, faz o que bem entende de fazer e, se decidir, vai embora. E isso claramente é um problema, porque se ela continuar fazendo isso, e se nenhum dos seus vizinhos ousar, na verdade, capturar suas boias, ou afastá-las ou destruí-las. Bem, vamos criar novos padrões no terreno, contra as quais não será mais possível lutar depois. Há quem se atreva a destruir ou capturar suas boias, ou, na verdade, por enquanto, eles nem ousam reagir. Esse é o problema. Ninguém fez isso, nem o Japão, país poderoso e rico, com guarda costeira forte, mais de 150 navios, e alguns com 30.000 toneladas. Pois é, nem mesmo o Japão ousou mexer. Por exemplo, havia uma boia colocada perto de Okinawa Torishima. Há várias outras perto das ilhas Senkaku de Aoyu. Tóquio não ousou tocar em nenhuma delas. Eles continuaram pedindo para a China: por favor, retirem sua boia. Então, eles passaram pela linha direta, passaram pela embaixada, passaram por contatos, de militares para militares. De qualquer forma, levou mais de um mês para que Pequim, finalmente, se dignasse a fazer isso. Mas uma das razões é porque, oficialmente, não é o exército chinês, não é a guarda costeira chinesa. Também não é a milícia marítima que mobilizou esses meios. São navios de pesquisa afiliados a universidades,
Então, oficialmente não é o governo chinês. É mesmo? Você pode fazer uma espécie de lista das capacidades militares operacionais da China hoje, quantos navios eles têm, começando pelos navios de combate. Então, isso é uma informação. Muito obrigado por essa pergunta. Isso permite esclarecer muitas coisas. É o que a gente sempre ouve. A China tem 400 navios, então? No papel, é verdade? São 400 navios. Mas se você faz a separação entre os navios de alto mar e os navios costeiros, na verdade são 200 de cada lado, é 50% para cada lado. E aí, isso não faz da China um tigre de papel. Mas quando a gente passa de uma imagem de 400 navios pesados para 200, já não estamos mais na mesma dimensão. Aliás, esses 200 navios, assim como todas as marinhas do mundo, estão sujeitos aos 4 ciclos da marinha: os reparos e a manutenção, o treinamento, a preparação operacional e o desdobramento. Então, reduzimos novamente de 200 para cerca de 100 a 120 navios disponíveis ao mesmo tempo. Esses navios não têm tripulação dupla, como nas fragatas FREMM. A maioria dos navios chineses fica 2/3 do tempo no porto, enquanto nós passamos 2/3 no mar. Para a Marecambice ou para a Marinha Francesa, então, no final, chegamos a 400 navios, dos quais 200 são navios de alto mar, a Guarda Costeira tem 150 navios e a Milícia Marítima estima-se até 8.000 traineiras industriais de pesca que podem ser mobilizadas. Mas o que esses navios traineiros fariam? Servem de alvo. O que é que podem fazer? Lançam mísseis ao estilo iraniano? Então, não, os traineiros chineses não disparam mísseis, então. Dito isso, segundo alguns contatos que tenho no IRCM e na FMES em Toulon, eu sei que esses navios podem ser equipados com sistemas de interferência de sinais ou de GPS. Há esconderijos de armas para RPGs, sistema SAM ou AK-47. Eles podem ter cascos reforçados e uma série de coisas desse tipo. E eles servem, acima de tudo, para o que chamamos em inglês de projeção de poder e projeção de força, ou para a coleta de informações, por exemplo. Aliás, estávamos falando dos auxiliares militarizados, que são a Guarda Costeira e a Milícia Marítima. Mas nós temos uma série de auxiliares civis que já foi demonstrado que também fazem projeção de influência, projeção de força ou coleta de informações. E aqui vou citá-los rapidamente, mas isso inclui navios hospital, quebra-gelos, navios de inteligência, alguns navios de pesquisa, alguns navios de cruzeiro. E são os 8.000 navios da Milícia Marítima. Bom, na verdade, é a China que se inspira na Rússia ou é a Rússia que se inspira na China, ou todos eles avançam na mesma velocidade? Porque o que você descreve é exatamente o que a Rússia faz ao instalar sistemas de escuta em cargueiros que passam, cortando cabos com um navio civil registrado no Caribe, etc. Isso vai em qual direção? Então, Os russos sempre priorizaram a força submarina, destaque deles na Guerra Fria nas décadas de 60, 70 e 80, e continuam assim até hoje. A China realmente utiliza plataformas nas quais não é tão fácil determinar de antemão se são agressivas ou não agressivas. E tipicamente tivemos um incidente, o que eu chamo de incidente. Há várias semanas, vimos um porta-container absolutamente comum, que em todos os aspectos parecia um navio de contêineres. E percebemos que, na verdade, os porta-containers estavam transportando silos de mísseis, e que o navio tinha 2 tipos de canhões Gatling, de 30 mm, lança-foguetes, mais de 60 tubos de mísseis e radares, além do horizonte. É muita coisa para um navio cargueiro. E além disso, vimos lasers de qualidade militar no topo de navios civis. Vimos cargueiros transformados em plataformas de artilharia, com canhões, canhões autopropulsados, tanques ou MLRS. Isso de fato é realmente único, nunca vimos isso em nenhum outro lugar na China. sobre isso, por exemplo, os russos destacam o Klub-K, um míssil instalado em um container civil de cargueiro. Não dá para diferenciar, temos navios e cargueiros passando perto da França. Potencialmente, há containers que se transformam em lançadores de mísseis, há Shahed a bordo, etc. E os iranianos também já lançaram mísseis balísticos a partir de containers. Então, no final, eu acho que esse eixo Rússia-China-Irã se fortalece mutuamente, e eles compartilham más ideias ou boas ideias dependendo do ponto de vista. Há claramente o que poderíamos chamar de uma fertilização cruzada entre esses países. No lado russo e iraniano, ainda estamos na prototipagem, enquanto do lado chinês já há implantação e industrialização.
Aqui estamos realmente falando da capacidade de vencer a guerra naval para depois realizar um desembarque, mas aí você está falando dos chineses. Do outro lado, isso está se mexendo, se preparando, se defendendo, ou então eles já estão, nós nos proibimos. O que é ilegal, ou seja, é ilegal armar navios civis ou usá-los dessa forma. Isso é ilegal no direito naval. Os chineses fazem isso, então nós presumimos que, como somos bonzinhos, respeitamos a lei, e por causa disso ficamos para trás. Então talvez eu comece por Taiwan, já que sou pesquisador em Taiwan este ano, no âmbito do Taiwan Fellowship. Então acontece que Taiwan não fica de braços cruzados. Os Estados Unidos têm cerca de 10 anos de atraso em algumas entregas, mas vimos que Taiwan está prestes a confirmar um novo pedido de 14 bilhões de dólares para diferentes equipamentos. Vimos os tanques Abrams, os M1A2T, que finalmente começaram a ser entregues, e há uma grande tendência para drones, claramente. Então por quê? Você sabia que delegações ucranianas visitaram Taiwan e também as Filipinas? É surpreendente que os industriais taiwaneses não estejam tão dispostos a dividir o mercado de drones. E a gente vê até delegações taiwanesas indo à Ucrânia para tentar vender drones para as forças armadas ucranianas. Eles têm drones navais? Navais e aéreos, mas aqui eu acredito que é mais no segmento aéreo. Existem munições vagantes e drones de superfície, submarinos e aéreos. Isso realmente é uma direção importante neste momento. Você provavelmente também ouviu falar do lançamento do submarino de fabricação nacional, também em Taiwan, e de tipos de catamarãs ou trimarãs. Enfim, navios de guerra desse tipo que também foram lançados à água. Então, essas são algumas direções de interesse, ok. Ainda não há dissuasão para Taiwan. Nos anos 70 era um programa nuclear. Eles quase conseguiram, mas os americanos disseram: não, vocês não precisam de armas nucleares. Há uma regra diplomática que impede ataques nucleares a países não nucleares. Acredito que eles não mudarão isso. Então, a princípio, não voltamos atrás. Dito isso, há muitos rumores sobre um local e um projeto de construção. Míssil hipersônico taiwanês, supostamente mirando a barragem das Três Gargantas. Não posso afirmar se isso existe ou não. No entanto, eu já ouvi rumores suficientes sobre esse assunto, vindos de fontes convergentes, para pensar que isso é uma realidade, em termos de equipamento. Estamos falando de milhões de mortos. Se a barragem das Três Gargantas romper, vales inteiros seriam afetados. Atrás da barragem das Três Gargantas se romper? Existem vales colossais. E quanto aos outros países, temos certeza? Há acordos de defesa? Nos Estados Unidos, sim, mas com Donald Trump, nada é certo. Será que o Japão, a Coreia do Sul, a Índia, não sei, quem poderia vir apoiar Taiwan em caso de uma possível tentativa? Então, esse é o tema principal, pois sabemos que há laços sendo fortalecidos ou regulares entre as Filipinas e Taiwan, ou entre o Japão e Taiwan. Agora, dizer que eles iriam oficialmente combater os chineses para proteger Taiwan, isso já é outro assunto. Dito isso, é do interesse de segurança nacional deles não permitir que Taiwan seja capturada pela China. Isso é absolutamente claro para todo mundo. O que podemos observar é que os japoneses, de qualquer forma, fizeram muitos esforços. Acho que eles evitam de propósito comunicar muito sobre isso e acredito que estão certos. Mais 2 porta-helicópteros transformados em porta-aviões, encomenda de F-35, os mísseis tipo 12, antinávio, com alcance aumentado de 200 para 1.000 quilômetros. Criação de estações de mísseis interceptores no sul das Ryukyu e também há radares avançados. Não, o Japão está fazendo o trabalho, sinceramente. E agora, acho que estamos prestes a ter novidades. Interpretações da Constituição que permitem ampliar ainda mais o espectro das cooperações de defesa. E a Coreia do Sul? Então, no caso da Coreia do Sul, realmente não se ouve nada. Sabemos que eles estão modernizando sua frota e aviação. Há o KF-20 e um Boromai em desenvolvimento. Bom, não posso desenvolver mais do que isso, mas eles têm a ambição, já oficializaram, de ter submarinos com capacidade de lançamento de mísseis balísticos e talvez até mesmo navios arsenal. Isso integrava programas oficiais da Marinha até 2 ou 3 anos atrás. Então eles estão aumentando sua capacidade sem realmente dizer qual é a doutrina deles? Mas basicamente isso deve ser capaz de exercer pressão, pelo menos de forma dissuasiva, sobre a China, pensando talvez que os coreanos também vão se alinhar. Então, eu tenho a impressão de que quanto mais próximo um país está da China, menos ele anuncia oficialmente seus programas de defesa. De qualquer forma, uma coisa é certa: a retirada das baterias THAAD da Coreia do Sul
não passou despercebida pelas autoridades militares do país. E isso não foi muito bem recebido. Obviamente. Vamos relembrar. Os americanos, devido à guerra no Irã, retiraram recursos de várias partes do mundo. Eles interromperam o fluxo de apoio à Ucrânia, retiraram equipamentos militares defensivos que tinham na Península Coreana e na Ásia-Pacífico, de maneira geral. Por isso perguntei no início, não seria a hora dos chineses? Então, isso não é bem visto, mas mesmo assim, talvez não seja um elemento suficiente para permitir que a China assuma a liderança. Sim, Por isso citamos cenários alternativos, como tomar antes as pequenas ilhas próximas da China em vez da ilha principal. Esses cenários permitem limitar ao máximo os impactos negativos políticos, diplomáticos e econômicos em todas as áreas, enquanto que, se houvesse um ataque direto contra Taiwan, segundo diferentes think tanks, mas também segundo a Bloomberg, estaríamos falando de no mínimo 3 a 4 semanas de operação, podendo chegar até 6 meses. Então, não seria menos do que até 6 meses de bloqueio. Do estreito, por navio ou avião civil, não seria possível passar pelo mar nem pelo ar, o que teria consequências econômicas devastadoras. Então, nesse contexto das purgas, sabemos que Xi Jinping acabou sacrificando seu amigo mais próximo, que estava à frente da Comissão Militar Central, porque esse amigo o desencorajou fortemente de lançar uma operação militar contra Taiwan depois do que ele queria fazer em 2024. certo, então. Existem sinais políticos de agressividade por parte do governo chinês. Inclusive por parte de Xi Jinping, mas evidentemente uma parte do alto comando chinês não está disposta a esse cenário. Ok, aqui falamos sobre a situação de guerra, de oposição frontal, caso aconteça. Era preciso ter a capacidade então de dominação naval para depois fazer um desembarque desse tipo. Na época, fiz um vídeo sobre War Games que apontavam a falta de capacidade chinesa para desembarcar rapidamente centenas de milhares de homens e vencer uma batalha terrestre em Taiwan. Como está essa situação hoje? Então, isso é totalmente verdade. Temos um exército de 1,3 milhão de homens, mas seria preciso manter parte deles na fronteira com Índia, Butão, Nepal e outros países que cercam a China. Primeiro, sobre a quantidade de pessoas. Depois, quanto aos equipamentos, já mencionei isso há pouco. Eles possuem alguns navios, mas não o suficiente para transportar corpos de exército inteiros. Ainda mais porque a travessia pode durar 12 horas em cada sentido, período em que podem haver foguetes, mísseis, munições vagantes, minas marítimas e submarinas. Então, isso seria tudo, menos um passeio tranquilo. E em termos de forças de desembarque, o Corpo de Fuzileiros Navais Chineses conta com 40 mil pessoas, sendo 20 mil da ativa e 20 mil reservistas. O mesmo vale para as forças aerotransportadas e helitransportadas. Portanto, não é tanto um problema de poder de fogo com mísseis ou foguetes. Acredito que a Marinha Chinesa, assim como a Força Aérea e as forças de foguetes estratégicos, têm total potencial para fazer o que vem depois. O que fazemos após destruir ou enfraquecer bastante as defesas? O problema não é a quantidade de homens ou meios de transporte. Hoje, A China não tem meios suficientes. Ela está desenvolvendo algo especial para tentar um desembarque bem-sucedido? bem, as forças anfíbias claramente são a parte privilegiada dentro da Marinha. Menos conhecido é que Exército e Guarda Costeira foram encarregados de criar sua própria capacidade de desembarque. Então, deixo para o nosso público imaginar a complexidade de organização que isso seria. E além de tudo isso, bem, temos esses roros, os navios roll-on, roll-off gigantes. Temos as 6 mil barcaças e temos as barcaças com pés elevatórios que mencionei há pouco. Por outro lado, fica tudo meio confuso. Não sabemos muito bem se é uma questão de comunicação, de exibição, ou se é a concorrência entre os atores de segurança, ou se tentam realmente desenvolver uma capacidade. Mas esses portos flutuantes que você está mostrando, para que servem, na verdade é um pouco como vimos no Overlord, no desembarque da Normandia. Sim, É um conjunto de barcaças que vão de 110 metros até 185 metros. Elas são equipadas com pés elevatórios, para permitir que se adaptem à maré alta, maré baixa, e também possuem rampas gigantes. Quando alinhamos 3 barcaças como blocos de montar, chegamos a quase 1 quilômetro de comprimento. E esse porto artificial pode receber até 6 navios roll-on, roll-off, em paralelo, para desembarcar homens, equipamentos, munições e veículos. E então, faço uma ressalva, porque isso pode parecer muito impressionante na foto. Mas, na verdade, são barcaças que não têm teto,
que não têm sistema de defesa, que são extraordinariamente frágeis durante todo o tempo, e do trânsito, e da montagem, e do desembarque. Então, isso significaria que, para usá-las, eles precisariam de uma supremacia total ou quase total no ar e no mar. E isso não é óbvio. Bom, eu tenho uma última pergunta, talvez boba, mas será que, no fim das contas, o corte do acesso ao petróleo do Oriente Médio, da Venezuela, o que no fim das contas Donald Trump está fazendo, será que isso também não é um meio de pressão que vai impedir a China de tentar uma ação realmente ofensiva na região? Bem, me perguntaram sobre essa mesma questão há alguns dias. Em relação, na verdade, ao fato de haver uma parada total das infrações à ADIS e ao espaço aéreo de Taiwan pelas forças chinesas, falta de voos. Isso voltou ontem, então não temos certeza se há ligação. Em seguida, se focarmos no que pudemos ver no Mar da China e no Vietnã, por exemplo, se petróleo e gás fossem tão importantes para a segurança nacional da China nessa região, eles já teriam explorado, mas não fizeram nada ali. Por outro lado, eles criaram o corredor birmanês, o corredor paquistanês, investiram no Yamal GNL na Sibéria, financiaram o gasoduto Força da Sibéria 1. E agora, eles acabaram de assinar, ou estão prestes a assinar para o 2. Então, tudo me leva a crer que a China tem condições de aguentar pelo menos várias semanas ou meses, com reservas estratégicas. Eles não estão em grau de fragilidade. Isso é exagero. Isso é importante. Além disso, eles acabam se beneficiando bastante da situação enfraquecida da Rússia, digamos assim, fazendo com que a Rússia pague pelos próprios dutos, cobrando taxas de transporte da Rússia via Mongólia e conseguindo descontos de 30% no preço do petróleo por décadas. Eu ouvi falar, são números inacreditáveis. Então, Na invasão da Crimeia em 2014, a China deu à Rússia uma tábua de salvação de 400 bilhões de dólares americanos, em troca de um fornecimento garantido com 30% de desconto por várias décadas. Então, isso que você disse está absolutamente confirmado. E aí, eu temo que, com a força da Sibéria 2, o poder de negociação esteja mais do lado de Pequim do que de Moscou. mais uma vez, bom, a gente continua otimista para os próximos anos ou nem tanto. Eu diria pelo menos 5 anos, Xi Jinping não está em posição de força agora. Houve purgas, a economia vai mal e há sérios problemas estruturais, o que para mim, em CAS, me faz pensar que há realmente muito pouca chance de 2027 ser uma realidade. Aliás, é preciso notar que os americanos ontem ou anteontem também confirmaram que o cenário de 2027 não é mais credível. Então é isso, eu realmente me projeto para 2032. 2035, como digamos, talvez não como algo definitivo, mas como uma janela de oportunidade que teria mais chances de se concretizar. Vamos deixar todos os links nos comentários para que todos vejam seu trabalho. Esperamos que vocês tenham gostado e então até muito em breve. Até muito em breve. Obrigado.